coxos vão andar, os coxos. E em seu nome os cegos vêm. E em seu nome os mortos vivem. Declare a poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. A poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Declare a poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. A poder em seu nome, Jesus. Só a igreja declara. Vai ser calmo. A poder no seu nome. Vamos, igreja. Vamos lá com fé, quantos creem? Ele tem poder, vamos, a poder. Pra curar. Mais uma vez. A poder. A poder em seu nome, Jesus. E em seu nome. E em seu nome. Declara, igreja. O inferno treme. Vamos lá, igreja, para o inferno tremer, vamos. E em seu nome os coxos vão andar, os coxos. E em seu nome, e em seu nome os cegos verão, os cegos verão. E em seu nome os mortos vivem. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, igreja viva. Misture estas palmas com glória, com aleluia. Em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Boa noite. Paz seja convosco. Pode sentar na presença de Deus. Tudo na benção aí. O diaconato acende as luzes para nós lá. Fábio, acende a luz ali, Fábio. Isso. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tudo bem com vocês? Tudo na bênção? Irmãos, sem demora, nós já vamos receber o pastor Wagner, que hoje nós saímos daqui, era 11h30 quase. Atrasou a maionese hoje, de muita gente. Mas foi extraordinário o que Deus fez aqui nessa manhã. Extraordinário. Sobrenatural. E agora à noite não será diferente. Então eu quero que você aumente a tua expectativa em Deus, aquilo que o Senhor vai realizar aqui nessa noite, que vai ser um tempo muito especial, um tempo de muita glória, muita cura, muito milagre, muita revelação de Deus. Hoje de manhã aqui foi, meu Deus do céu, foi impactante. Deus fez e Deus vai fazer nesses dias, amém? Quero já fazer um apelo para você convidar uma pessoa. Quero que os meninos corram lá para colocar o fundo musical para o pastor lá, vai lá rapidinho.
Já desliga essa luz do telão, do canhão de luz aí também. E nós já vamos receber o servo de Deus que foi lá atrás agora. Amém? Mas foi muito forte hoje de manhã, irmãos. Amanhã, enquanto ele vai lá, eu já vou passar o horário de amanhã às 20 horas. 20 horas e terça-feira às 20 horas. E depois, no final do culto, nós vamos passar uma orientação para vocês do que vai acontecer no decorrer desses dias agora. Nós vamos montar uma agenda de atendimento. Hoje pela manhã ele já atendeu algumas pessoas, também foi extraordinário, e ele provavelmente vai atender durante o dia aqui, lá na salinha do pensamento. Amém? Então se coloque de pé, porque ele já vai pedir para você ficar de pé mesmo. Então se coloque de pé. Desliga esse canhão de luz aí, Tomate. Vamos receber o servo de Deus, pastor Wagner, que nós estamos nessa caminhada aí já há muitos anos, se conhecemos, né? Ele teve para mim lá em Chapecó, estava dizendo para o pessoal lá onde nós fomos almoçar, em Chapecó as pessoas se endemoniavam nas casas, e o povo trazia as pessoas endemoniadas para a igreja. Foi algo sobrenatural. Em Florianópolis, então, nem falar, né? E aqui não vai ser diferente. Nessa caminhada, ele já está há 19 anos lá com o pastor Balduino, já é joinvilense, tomou a água do rio Piraí, é joinvilense, amém? Está há 19 anos lá e vai ser bênção, amém, irmãos? O que Deus fez hoje de manhã aqui, irmãos, meu Deus, já valeu tudo já valeu todos os dias. Foi algo assim sobre-humano, foi sobrenatural, amém? Então, vamos receber o servo de Deus com alegria, aplaudindo bem forte o nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Irmãos, boa noite, paz seja convosco, amém? Levanta suas duas mãos para o Pai, fecha teus olhos. Deus está neste lugar, e onde Deus está, alguma coisa sempre acontece. Mãos levantadas, olhos fechados, diga comigo, meu Deus, diga forte, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, pela minha vida, pelo ar que eu respiro, pela tua presença neste lugar. Diga, Senhor Jesus, nesta noite, mais uma vez, abra os céus na minha direção, na direção do meu lar, da minha família, e derrama, Deus, diga forte, derrama, Deus, do teu poder, da tua grandeza, do teu milagre. Diga bem forte, a vitória é minha. Diga, este ano não termina sem a minha vitória. Diga de novo, este ano não termina sem a minha vitória. Põe a mão na direção do seu coração agora. Feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, eu quero orar e apresentar cada vida, cada pessoa, cada alma, cada filho e filha do Senhor que aqui está. Meu Deus, eu vejo que ainda tem pessoas chegando. Abre caminho, meu Pai, e faça dessa noite uma noite que vai ficar marcada na memória de muita gente. Glorifica teu nome, meu Deus, através de milagres, transformações, libertações, mudança de vida. Senhor, eu sei que há pessoas aqui no nosso meio que entraram aqui sobrecarregadas, oprimidas, e foi o Senhor que disse, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, a promessa do Senhor é essa, eu vos aliviarei. Então, ó Deus, que haja alívio, que haja o derramar do teu poder, gerando paz, harmonia, conforto na alma. Tenha liberdade no nosso meio para cumprir a tua boa e perfeita vontade, meu Deus. Que ao terminarmos, ao findarmos o culto de hoje, possamos, todos nós sairmos daqui satisfeitos, cheios da tua luz, iluminados. E a luz que está em nós, ela vai iluminar o ambiente que vivemos.
E a bênção que o Senhor vai derramar vai transformar e mudar a história dessa pessoa a partir dessa semana, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ora comigo bem forte, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, só um minutinho. Irmãos, nós queremos pedir aqui desculpa, que é a única coisa. Nem perdão não posso pedir. Eu vou pedir perdão se eu soubesse, mas eu não sabia. Mas a gente quer pedir desculpa, porque infelizmente a gente não sabia que aqui nesse terreno lateral, o homem deixou nós usar. Disse: ó, nós não estamos nem pagando aluguel agora. Ele disse assim: pastor, enquanto nós estiver no início da obra, o senhor pode usar. Porém, foi feito mais sapatas ali que a gente não sabia, eu não vi. E ficou uns ferros de ponta, e já teve 2 carros que rasgou o pneu agora quando chegou ali. Um foi da Iana, né? Rasgou o pneu. Então, todos que colocaram o carro aqui, não saia sem ter um diácono para te acompanhar. Se você sair sem ter um diácono para olhar, o teu pneu vai furar. Rimou, né? Tá bom? Então não saia, porque o pastor Enio vai fazer uma força-tarefa depois lá com lanterna para ver, que nós nem vimos ainda, nem localizamos, para ver esses ferros, para não furar pneu agora à noite, tá bom? Obrigado, pastor. Desculpa aí. Amém, pastor. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, mais uma vez, boa noite para todos. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Eu quero primeiramente glorificar a Deus, agradecer a Ele, enaltecer o nome dEle, pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos nessa casa. Eu digo mais uma vez, porque aqui estivemos mais ou menos 15 anos atrás. E eu até perguntei no meio do diaconato, apenas 3 irmãos do diaconato lembravam. Então, há 15 anos atrás, 15, 16 anos atrás, eu estive por aqui, pregando a palavra aqui nesse lugar. Mas aprove Deus nos trazer novamente nesse novo tempo, nessa nova história, em que o pastor Marcelo, a pastora, estão à frente dessa boa e poderosa obra. É um novo começo, é uma nova história, né? Eu trago comigo um abraço da minha família, um abraço da paz do corpo de Cristo lá de Joinville. Quem recebe, diga glória a Deus. Sou nascido e criado em Belo Horizonte, mas moro em Joinville há 20 anos. Irmãos, tenho 3 filhos, 4 netos, graças a Deus. Puxa vida, eu olhei para o senhor, achei que o senhor era novo. O senhor é velho, hein? Velho é o Satanás. Eu só não vim, pensei família cedo. Irmãos, baixa só um pouquinho o fundo. Deixa mais baixo. Obrigado. O meu berço espiritual não é o catolicismo e também não é o evangelho. O meu berço espiritual é o espiritismo. Eu, meus pais, meus avós, meus tios, minha família e meus parentes fomos adeptos ao candomblé durante muitos anos da minha vida, ou da nossa vida. Fizemos muito mal para muita gente, mas Jesus Cristo alcançou nossa família. O Espírito Santo brilhou no nosso lar. E hoje, graças a Deus, eu sirvo um Deus supremo, um Deus todo-poderoso, que entrou e salvou toda a minha casa e salvou toda a minha família, graças a Deus. Sou eu um pai que teve o desprazer de ter uma filha hospitalizada, recém-nascida, e de ter ouvido os médicos dizerem assim: se você acredita numa força maior, busque essa força, porque a sua filha essa semana vai a óbito. E quando eu ouvi isso, eu estava dentro de um terreiro de candomblé, servindo uma entidade,
que responde por nome de Exu Caveira. Diga: Deus me livre. Escute, eu saio do hospital e Deus, de plano e de propósito, envia uma senhora, nunca mais a vi, uma senhora de cabelos grisalhos, que quando eu saio do hospital, cabisbaixo, tudo que eu conhecia eram os demônios, Exus, os caboclos, as entidades, ela me entrega um folheto, e quando eu olho no folheto, estava escrito: poderosa cruzada de fé e milagres, sua vida nunca mais será a mesma, Deus tem um milagre esperando por você, Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu peguei aquilo, dobrei e pus no bolso, fui para casa, falei para minha esposa sobre a situação. Chegou a noite, e eu fui por banho, coloquei a mão nos bolsos e encontrei o folheto. Olhei o endereço e disse: eu vou lá, tenho nada a perder. Quando eu cheguei na igreja, a igreja cheia, e eu fiquei no último lugar, lá atrás, e começou o culto e começou a cantar, e eu não sabia e não entendia as canções. O que eu entendia eram as canções de rituais que se cantavam no terreiro, mas mesmo sem entender as canções, irmão, eu comecei a chorar do início ao fim do culto. Eu chorei. Ali Deus começou a quebrantar o meu coração. O pastor chamou à frente para a oração, como daqui a pouco eu vou chamar. E naquela noite eu fiz um pacto com Deus. Eu disse: Deus, se o Senhor é Deus de verdade, se o Senhor existe, porque as entidades eu conheço, se o Senhor existe, prova para mim. Cura minha filha, tira ela de lá. E se o Senhor tirar ela de lá, eu vou servir o Senhor com toda a minha vida. E por onde eu for, eu vou falar das tuas maravilhas. E sabe por que eu estou aqui hoje? Porque Deus disse assim: está fechado. 3 dias depois, minha filha desenganada estava de alta em casa. Escute, hoje todas as vezes que eu calço um par de meias, isso para mim é uma reflexão, uma mensagem. Porque durante anos da minha vida eu andei descalço, não por falta de calçado, é porque o terreno onde eu frequentava, o chefe que baixava ali se chamava Omulum, que no terreiro é considerado o rei do cemitério. Aqui tem um rei maior que é Jesus Cristo. Essa entidade me deu como lembrete presente doença nos meus pés, feridas abertas, que não cicatrizava, não sangrava, escorria uma secreção esbranquiçada. Fui ao médico, antibiótico, pomada, raspagem, nada resolvia. Quando eu fui para a igreja, fui para o evangelho, aceitei a Cristo, 48 dias depois eu estava limpo, não tinha mais nada nos meus pés, eu poderia calçar um calçado depois de muitos anos. Eu vim dizer para você que esse Deus que transformou minha vida, Ele está aqui. Eu vim dizer que esse Deus está aqui. Eu vim dizer que esse Deus está aqui. Vamos aplaudir o nome dEle? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos iniciando essa caminhada hoje. Diga comigo assim: libertação é uma dádiva. Diga, é um favor de Deus. Por que eu estou pedindo para você dizer isso? Porque Deus vai surpreender pessoas hoje aqui. E você não pode jamais tirar isso da sua mente. Todos os dias eu preciso me libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Diga comigo, eu preciso me libertar de mim mesmo. Nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Às vezes nós somos o grande problema. Então todo dia, libertação é todo dia, ninguém está pronto. Então volto a dizer, estou dizendo isso porque eu creio. Deus vai fazer coisas gloriosas no nosso meio. Quem crê, diga graças a Deus. Eu quero caminhar na mesma visão de hoje pela manhã. Irmãos, antes de eu pedir para você abrir o livro sagrado, porque mais importante do que a oração é a palavra de Deus. Amém? Deixa eu contar para você algo para ilustrar o que nós vamos ler. Falei isso hoje pela manhã. Alguns meses atrás eu cheguei em Joinville, depois de uma viagem. Meu telefone toca.
E quando eu atendo, do outro lado tinha uma pessoa que eu não a conhecia e ela também não me conhecia. Alguém passou para ela o meu contato. E ela dizia: o pastor Wagner. Eu disse: sim, pastor, eu não conheço o senhor, me deram o contato do senhor. Meu pai, senhor Jorge, está hospitalizado no Hospital São José, que é um hospital do município de Joinville. E os médicos disseram que de hoje para amanhã ele vai a óbito. Ele está na UTI, está em coma. O senhor pode ir lá orar por ele? Devido à urgência, eu larguei tudo e fui. Cheguei no hospital, me identifiquei, me entregaram um adesivo da UTI, segui. Cheguei, entrei lá na UTI, me indicaram o box onde ele estava. E lá eu vi o seu Jorge, todo inchado, entubado, em coma. Quando eu tirei o lençol que o cobria, ele trajava uma fralda. Irmão, o homem ali sendo sustentado pelos aparelhos. Eu peguei o óleo da unção. Quem crê na unção, diga glória a Deus. Eu peguei o óleo da unção e ungi aquele homem da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Tampei o óleo, coloquei no bolso. Quando eu fui colocar a mão na cabeça dele, pasme agora, isso nunca aconteceu na minha caminhada com Deus. Primeira vez, espero que seja a última. Ali na UTI, entubado, em coma, quando eu vou colocar a mão na cabeça dele, os olhos dele se abrem. E agora uma voz rouca sai pela boca dele dizendo: não adianta orar por ele. Ele é meu. Hoje mesmo eu levo ele. E aquela voz dizia assim, com ele é o 7º da família que eu mato do mesmo jeito. O 7º, escuta gente, tem coisa que não é normal. Estava ali um senhor de 61 anos de idade, 62 anos de idade. Eu orei, mas eu sentia que a minha oração não passava do teto. Eu saí de lá frustrado. Fui para o estacionamento, fiquei dentro do carro pensando na cena. Quando eu olhei no relógio, deu 40 minutos que eu estava ali no estacionamento, meu telefone toca e era a filha dele. Pastor, quero lhe agradecer. Os médicos ligaram dizendo que meu pai acabou de ir a óbito. Escuta isso. Não conhecia a família. Peguei o endereço do velório e fui. Cheguei lá e entendi que toda a família crente da Igreja Assembleia de Deus, nada contra, só para te colocar em sintonia aqui. Fui ali, perto do caixão, como todo mundo faz, olhei, pensando na cena de um dia anterior, naquilo que eu ouvi, aquela entidade usando a boca daquele homem dizendo: é o 7º que eu levo desse jeito. Escuta, irmão, me afastei, eu sou muito observador, eu comecei a observar as pessoas da família que chegavam. Chegava, olhava o caixão, recuava, se assentava. Olha o comentário da família. A família, no pé do ouvido do outro, dizia assim: ei, com o tio, é a 7ª pessoa. Quem vai ser o próximo da família que vai desse jeito? Todos crentes. E ninguém ali para entender que aquilo não era uma tragédia, não era patologia, não era algo clínico, era algo que? Espiritual. Uma força do inferno alojada na família, trazendo morte e destruição. Um espírito familiar. Quem crê na Bíblia? Pega a Bíblia se você a tem, por gentileza. Abra comigo em Marcos capítulo 5, verso 1. Se você não tem, vai aparecer aqui na tela. Marcos capítulo 5. Que Deus fale conosco em nome de Jesus Cristo. Amém? Diz assim o texto: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo do seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, grilhões e migalhas, e ninguém podia amansar. Segue. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Segue. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Diga: Deus é maior. Último versículo,
e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Repita comigo. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Irmãos, olha para mim aqui. Eu preciso aqui da sua atenção e eu quero crer. Deus vai visitar a sua família. Então, você é um canal pelo qual Deus vai transformar pessoas da sua família essa semana. Quem precisa de milagre na família, diga: eu preciso. Diga: eu creio nesse milagre. Amém? Glória a Deus. O texto que nós lemos fala de um milagre liberado pelo poder transformador do nosso Cristo, do nosso Jesus. A Bíblia fala de um homem, não diz o nome dele, mas fala dos modos operantes dessa entidade, desse demônio que habitava e dominava o corpo desse homem. A Bíblia diz que esse homem, ele morava não numa casa comum, normal. Ele não morava junto com a sua família, ele morava junto com os mortos. O homem vivo vivendo como morto. A casa dele era o cemitério, a cama, o sepulcro. A Bíblia diz que este homem era fácil, quem passava perto do cemitério, ouvia aquele homem gritando, num sofrimento, numa opressão, com pedras na mão, no alto flagelo, se cortando, se mutilando. E a Bíblia diz, irmão, que tentavam prender aquele homem para ele não se maltratar, não se arrebentar. Algemavam, colocavam na cadeia. Ele quebrava tudo pela força descomunal que aquele mal dava a ele. Jesus então toma uma embarcação com seus discípulos e cruza e chega do outro lado. Quando ele coloca os pés em terra seca, em terra firme, a Bíblia diz que esse homem, induzido pelo mal, sai do cemitério e corre até a presença de Jesus. E quando isso acontece, ele chega perto de Jesus, ele já se dobra, ele já cai de joelho diante da soberania do nosso Deus. Diga glória a Deus. Escute, ali vai começar um diálogo entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Um diálogo entre a bênção e a maldição. Aquela entidade chega dizendo assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não nos atormentes. Aí Jesus vai perguntar, vai fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Jesus diz: qual é o seu nome? Qual é o seu? E qual é a resposta? Legião é o meu nome, porque somos muitos. Irmão, detalhe, por que Jesus pergunta o nome? Será que ele não sabia? Será que deu um branco nele? Coisa nenhuma. A vida de Jesus é pedagogia pura. Tudo é ensinamento. Jesus pergunta o nome para nos ensinar uma coisa. Diga comigo: demônios têm nome. Tem o quê? Anjos têm nome ou não tem? Tem. Anjos têm nome. Deus Pai tem um nome. Deus Filho tem um nome. E o Espírito de Deus tem um nome. Então, se Deus tem um nome, se a Trindade tem um nome, se os anjos têm nome, demônios também têm. Segundo detalhe, segundo ensinamento, o porquê que ele pergunta, e a resposta é: legião é meu nome, para que eu e você venhamos entender que há momentos da nossa vida, irmão, que o diabo libera um exército para nos parar, mas Deus é maior. Diga: Deus é maior. Pois é, a história vai se desenrolar, e o verso 10, que está aqui, ó, ele é muito importante, porque vai acontecer algo que não é normal. O normal é, quando entramos num processo de libertação com alguém, é muito comum o mal tomar a boca da pessoa e dizer: ele é meu, ela é minha, eu vou destruir, eu vou matar, não vou largar ele, não vou largar ela. Aqui não. Aqui acontece o inverso, o contrário. Essa legião de demônios, a Bíblia diz que ela vai rogar, ela vai implorar a Jesus, dizendo assim: Senhor, não nos tire dessa província, não nos tire desse território. Escute, por favor, esta entidade, esta legião está dizendo o seguinte: nós abrimos mão do corpo dele. O corpo dele não é tão importante. O mais importante para nós não é o corpo, o mais importante para nós é o território. Diga comigo: território. Escute, não sei se consegue colocar a frase de manhã aí. Diga comigo: espíritos familiares são territoriais. Diga de novo: espíritos familiares são territoriais. Escute, espíritos familiares não querem primariamente o seu corpo.
o mais importante é eles terem o seu endereço, é eles conquistarem a sua casa, o seu terreno, seu condomínio, seu apartamento. Porque olhe bem, se o demônio tem a sua casa, ele consegue trabalhar na vida de todos. Qual é a função maior do espírito familiar? Escute, é familiarizar você com aquilo que é dele. Vou dar aqui detalhes. Baixa mais um pouquinho o fundo. Vou dar detalhes aqui. Irmão, espíritos familiares querem familiarizar você com o que é dele. Tem pessoas aqui que você crê no poder de Deus, diga aleluia. Só que você já está acostumado com algo que não é de Deus. Pessoas aqui que se adaptaram a uma vida amarrada, uma vida travada, uma vida apertada. E isso não é de Deus. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Mas há muitos anos você vive que vida? Pessoas que só trabalham para pagar. Quem aqui conhece gente que só trabalha para pagar? Levanta a mão para mim ver. Não vieram hoje quem faz isso. Já se acostumou, se adaptou, entra ano, sai ano, entra mês, sai mês. Irmão, é prejuízo dali, prejuízo da colar. E a pessoa vai sobrevivendo, ela vai se adaptando, ela vai se acostumando. Pessoas que se acostumaram com a insônia, com a depressão. A pessoa, ela se acostumou com uma medicação, acreditando que Deus cura, que Deus é o príncipe da paz. Ela se acostumou com a insônia, se acostumou a tomar Rivotril, se acostumou a tomar medicação para dormir. Isso não é de Deus. Deus vai mudar essa história em nome de Jesus Cristo. Pessoas que têm tudo, irmão, para serem felizes e não conseguem. Tudo para viver bem na vida sentimental. Sempre que arruma alguém, o começo é uma maravilha. Daqui a pouco é só frustração, é só decepção. Isso não é normal. Não é. O que não é normal entra no campo espiritual. Pessoas que têm tudo para prosperar, para se dar bem na vida econômica. E entra ano, sai ano, irmão. Só trava, só amarração. Então, e as pessoas vão levando a vida, empurrando a vida. Ah, é assim mesmo. Ah, é assim. Fazer o quê? Irmão, Deus tem poder para mudar tudo, para transformar tudo. Quem crê nesse Deus, diga: eu creio. Agora, irmão, Romanos 12:2 diz o quê? Contrapartida da tua isso, Romanos 12:2 diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Deus só pode fazer coisa grande se você não aceitar a situação, se você se rebelar contra o problema, se você decidir pela tua fé. Eu não aceito servir um Deus grande, um Deus todo poderoso e viver uma vida de qualquer maneira. Deus vai mudar minha história no nome de Jesus. Então, quando eu me conformo, o Romanos 12:2, Deus então tem liberdade para agir. Irmão, como é que Deus vai fazer a sua vida se você se conformou? Então, a função do espírito familiar é familiarizar você com aquilo que é dele. Segunda função do espírito familiar, escuta, é transferir toda a maldade que se fez na vida do pai para a vida dos filhos. Essa é a função. Agora, se eu estou dizendo para você que espíritos familiares são territoriais, que eles não querem primeiramente o seu corpo e sim o seu endereço, eu quero fazer uma pergunta para você. Irmão, você conhece o histórico do seu endereço? Você conhece o histórico do local onde você mora? Pastor, mas me clareia a minha mente, eu não estou entendendo, vou fazer você entender. Existem pessoas que hoje moram numa casa ou no terreno, quem adquiriu foi o avô. E veio passando de geração em como herança. Ou o pai comprou, adquiriu, construiu, o filho está lá. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quem conhece o Rio de Janeiro? Cidade maravilhosa. Não tão maravilhosa assim, né? Pois é, eu estava no Rio de Janeiro pregando. E aí no final do culto o pastor disse para mim: pastor, tem como o senhor visitar uma família comigo? Essa família é muito nossa, é muito chegada à igreja, uma família que apalpa toda a obra. E o marido está com câncer no intestino. A mulher com câncer no estômago e a filha agora apareceu com câncer no seio. Eu te pergunto, irmão, isso é normal? É normal, gente? Não é? Falei, vamos lá, pastor. Irmão, escuta isso aqui que eu quero ilustrar o que eu estou dizendo. Chegamos lá, um muro muito alto, uma construção magnífica.
negócio muito bonito. Apertamos o interfone, fomos atendidos, abriram o portão eletrônico, entramos, lá na porta estava o marido e a esposa nos aguardando, sem nenhum cabelo no corpo, os dois devido à quimioterapia. Escute, todos da igreja, todos crentes, presta atenção. Chegamos até a porta, fomos recepcionados, nos cumprimentamos, nos apresentamos, aí eu entro na sala. Quando eu entro na sala e fomos nos assentar, ouvimos um grito lá do quarto. A mãe toma um susto, de repente me sai pela porta a filha, com câncer no seio, toda torta. Os braços tortos, as pernas tortas, a boca torta, urrando feito um bicho. Uma legião de demônios se manifestou quando eu entrei. Diga, Deus é maior. Agora aquela entidade grita assim: o que é que você veio fazer aqui? Não era para você vir. Escuta, há 62 anos eu moro aqui. Quantos anos? Escute, o marido tem 54 anos e a mãe 51. Quer dizer, o mal está lá desde antes deles nascerem. Eu disse, por que você está aqui há 60 e tantos anos? Ele disse, porque o avô dele, quando comprou essa terra, chamou para cá um babalorixá. E ele colocou e enterrou e fez um pacto comigo lá no portão. Aquela moça endemoniada correu lá no portão e começou a meter a unha no piso. E dizia, está aqui, ó. Os ossos que me entregaram há 64 anos para que eu morasse nessa terra. Essa terra é minha. Todos que moram aqui me pertencem. 60 e tantos anos. O avô morreu com câncer, a avó morreu com câncer, 2 tios com câncer, agora os 3 que moram lá com câncer. Quem me entende, diga, Deus é maior. Ô irmão, crente, servo de Deus, esse é o motivo pelo qual às vezes você está orando, clamando, jejuando, determinando, Senhor, arranca esse mal da minha vida, do meu caminho, da minha família, e de repente o mal não se desloca, a situação não muda, sabe por quê? A raiz do seu problema não é você, a raiz do seu problema é o seu território. Escute, por favor, pessoas que hoje moram numa casa, numa residência, num apartamento, num condomínio, num local, onde a família que residia lá antes tinha pacto com os demônios. Fazia invocação lá dentro, fazia reza, acendia vela, as entidades lá dentro. Irmão, por favor, não é apenas você. Quanto que é? É 500 mil, tá bom, o dinheiro está aqui, documentação para cá, assinatura. Irmão, isso é físico e o espiritual. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E o espiritual que você não se preocupa. Conheço história de casais que quando morava numa choupana, num lugar pequenininho, tinha paz. Era o sonho construir, era o sonho ter a casa própria. Comprou, adquiriu, entrou e se separou. Entrou e virou um inferno. Entrou e nunca mais teve paz. Entrou e a vida virou. Onde é que está o problema? Espíritos familiares. Diga comigo, espíritos familiares são territoriais. Eu vou te provar na Bíblia, vamos lá, Bíblia aberta. Mateus 12, 43, por favor. Mateus 12, 43. Irmão, eu não sei se você sente, hein? Mas eu sinto que desceu uma unção muito forte de Deus aqui agora. Xarabacantarabastubiandecai. Oh glória, Deus vai fazer algo grande aqui. Olha lá, Mateus 12, 43. Vamos nos ater ao detalhe. E quando o espírito imundo tem saído do homem, presta atenção, ele sai do homem, diga comigo, espíritos familiares querem a minha casa, diga a minha residência, ó, ele sai do homem, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares dados buscando depósito, não encontra, 44, então diz, voltarei para o homem de onde sair, para o homem, gente, para onde? Para o território, que é o mais importante. O território, a casa é mais importante do que uma pessoa. Diga, Deus é maior. Escute aqui. Onde há um espírito familiar, ele deixa rastros espirituais. Diga comigo, rastros espirituais. E eu quero aqui pedir para você a sua sinceridade com você mesmo,
comigo como pregador e com Deus que está aqui. Eu vou te fazer algumas perguntas diante do texto que vamos ler. E se tiver acontecido isso com você ou com alguém da tua família, você vai levantar a tua mão. Amém? Jó era ou não era homem de Deus? Era ou não era? Era. Jó de uma vez só perdeu 10 filhos, perdeu toda a riqueza e perdeu a saúde. Depois que o diabo faz essa limpa na vida dele, o diabo não para. O diabo vai começar a perturbar individualmente Jó, com rastros da malignidade. E o que aconteceu com Jó? Ô irmão, nem eu, nem você, ninguém aqui é mais de Deus do que Jó. Amém, gente? Então, se aconteceu com Jó, o que eu vou te mostrar, muito facilmente pode acontecer com a gente, ou de repente está acontecendo com muita gente aqui. O quê? Jó 4,12, por favor. Bíblia, palavra de Deus. Olha lá. Jó 4,12. Jó 4,12. Isso, 4,12. Isso. Olha lá. Uma coisa me foi trazida, hein? Escute. Sem segredo, é porque não acontece com todo mundo, é só comigo. Isso aqui só acontecia com Jó, não acontecia com a mulher dele não, só com ele. O quê? Olha lá. Uma coisa me foi trazida, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Diga comigo, Jó ouvia vozes. E tem gente aqui que isso acontece dentro de casa. Dentro de casa você ouve alguém chamando, ô Wagner, você vai lá ver, não é? Ninguém. Quem já aconteceu isso aí? Aí, ó, muita gente. Talvez não são vozes, são barulhos. Barulho no teto, barulho no piso, coisa estralando, barulho lá na cozinha, de coisas caindo, porta se abrindo, e quando você vai ver, não é nada. São rastros da espiritualidade que aconteceu com Jó, santo homem de Deus, e acontece com a gente. Segunda coisa, vamos lá, verso seguinte. Entre pensamentos vindo de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, 14. Sobrevieram-me espanto e tremor, e todos os meus ossos, o quê? Estremeceram. Diga comigo, Jó sofria com perturbação noturna. Ou seja, irmão, Jó sofria com insônia. Quantas pessoas eu tenho aqui, irmão, que você tem problema para dormir durante a noite? Para dormir tem que usar uma medicação. Dorme a prestação, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Talvez alguém da tua família também vive esse dilema. Escuta, toda pessoa que usa medicação para dormir, ela acorda cansada, porque não é sono, ela desmaia pelo poder da droga. É verdade ou não é? Pois é, isso é uma doença. A medicação ajuda por um lado e atrapalha para o outro. Você está sendo envenenado. Então, ó, diga comigo, Jó ouvia vozes. Diga, Jó sofria com insônia. Rastro da espiritualidade, viu, irmão? Isso que eu estou dizendo são rastros que evidenciam uma espiritualidade maligna na família, na residência, no local. Segue o texto. Então, um espírito, irmão, espírito ali está com letra maiúscula ou minúscula? Se fosse maiúscula, seria o quê? O Espírito Santo. Se é minúscula, é um espírito maligno. Olha lá. Então o espírito passou diante de mim. Irmão, tem pessoa que ela está em casa e ela tem a sensação de que alguma coisa o quê? Ela até assusta. Ela está andando na rua e ela tem a sensação de que está sendo o quê? Perseguida, acompanhada. Rastro de espiritualidade. Isso acontecia com Jó. Então o espírito passou diante de mim e fez me arrepiar os cabelos da minha carne. Olha o 16. Parou ele, porém não conhecia a sua feição. Diga comigo, um vulto. Um o quê? Diga comigo, Jó via vultos. É o que acontece com alguns aqui dentro de casa. E sabe qual é o problema disso? É que coisas assim acontecem e a pessoa acha que é coisa o quê? Normal. Ela já se familiarizou com aquilo. Acontece com o filho, com a filha, acontece com o marido, com a esposa, acontece com o pai, com a mãe, se familiarizou. E aí quando a pessoa se familiariza com o mal age com liberdade na vida, no lar e na família. Diga comigo, vai sair. No nome de Jesus. Diga, Deus é maior.
Olha para cá. Quem está entendendo até aí? A pergunta ainda ecoa. Qual é a pergunta que ecoa? Você conhece o histórico da sua residência? Você conhece o histórico espiritual do local onde você mora? Quem vendeu o terreno lá? Que empresa? O proprietário servia demônios? Irmão, eu me recordo até hoje que dentro dos terreiros, a quantidade de pessoas empreendedoras que nós recebíamos para dar saída nos negócios, para dar vendagem, para dar lucro, para a pessoa entrar lá e já está com a cabeça feita, sem querer comprar, sem querer adquirir, adquire. Diga, Deus é maior. Diga, Deus me livre. Olha para mim. Problema espiritual só se resolve de forma espiritual. Talvez eu tenha pessoas aqui, ó, puxa vida. Você é aquela pessoa que olha para a sua vida e entende que tem coisa na sua vida que não tem explicação. Isso se chama mistério. É um mistério. Tudo para avançar não avança, tudo para ser feliz e não é. Agora eu vou passar por um outro ponto aqui. Pergunta mente, quem está entendendo até aí, diga glória a Deus. Tá. Todo lugar que eu vou, eu tenho um pacto com Deus de esclarecer algo. Quem aqui é mãe? Só a senhora mãe, levanta a mão para mim. Mãe, tá. Só a senhora mãe, fica de pé. Só as mães. Fica de pé. Ô mãe, aponta com o dedo para mim quantos filhos a senhora tem. Se é 1, se é 2, se é mais de 10, pede ajuda. Deixa eu ver aí. Tá, baixa a mão, mãe. Fica de pé, mãe. Escuta isso aqui. Mãe, por favor, sinceridade com o altar. Mãe, se depender da sua fé, seu filho vence ou perde? Tem bênção ou maldição? Vida ou morte? Céu ou inferno? Lógico, ninguém quer o mal para ninguém. Mãe, a senhora lembra dos primeiros dias de vida dos seus filhos? Eu lembro. Quem lembra? Um recém-nascido, tem alguém com recém-nascido aqui hoje? Tem? Um recém-nascido se toma cuidado com 2 partes do corpo do recém-nascido. A primeira parte é lá em Minas se chama muleira, e aqui? O crânio está em formação, o crânio está se fechando. A segunda parte se toma cuidado é o umbigo. O umbigo tem que ser o quê? Tratado. Quem tratou de umbigo de criança aí? Tá. Mãe, pergunta espiritual, tá? O que a senhora fez com o umbigo do seu filho depois que caiu? Vamos lá, olha para mim. Quem guardou? Deus me livre. Vou embora. Vocês não são crentes, não. Vocês são tudo macumbeiro. Um monte de mãe macumbeira. Não? Eu já vi, viu? Levanta a mão novamente para mim, quem guardou? Levanta a mão, eu já te vi, pode levantar a mão que eu já vi. Bem alto, bem alto, bem alto. Espera aí, pastor, vou pular aqui, ó. A senhora guardou por quê? Minha mãe, essa aqui, como é que é? Ladrão. O rato não carregar, para os filhos não ficar ladrão. Guarda, porque se o rato levar, vira ladrão, mas não. Então, quem levou o umbigo do Fernandinho Baramar foi uma ratazona. Escuta, quem mais guardou? Quem mais guardou? Guardou por quê? No albo. Num campo. Na porteira do curral. Coisa. Não. Para ser fazendeiro. A senhora guardou porque a mãe ensinou. Ensinou tudo errado. Olha aqui. A senhora guardou. Agora, irmão, guarda seguindo o ensinamento dos mais antigos. Tá, quem aqui enterrou? Levanta a mão. Sangue de Jesus. A senhora enterrou aonde? No portão do sítio da minha mãe. Porteira do sítio lá. Por quê? Porque ela disse que era o certo. O lugar. Eu sei por quê. A senhora enterrou onde?
É? Quem mais enterrou? Enterrou aonde? É? Aonde morava? Por que a senhora deu para enterrar? Ela que sabe dos trâmites, não sabe nada. E a senhora enterrou onde? Guardou? Mas está guardado. Ah, a senhora. Aonde? É? Quem mandou enterrar? Tua mãe? Quem mais enterrou aqui? Enterrou aonde? Quem mandou enterrar? Aqui desse lado, quem enterrou? Quem enterrou aonde, irmã? Quem mandou enterrar? Ó, mãe, assenta aí. Senta. Se eu subir aqui para todos me enxergarem, todos me verem. Escute. Espiritualidade, tá? Que eu vou te falar não é porque eu li no livro, alguém me ensinou, alguém me falou. Não, conhecimento de causa. De onde eu vi no candomblé, na umbanda, na quimbanda. Escute, olha para mim. Esse umbigo que a senhora tem guardado, esse umbigo que a senhora enterrou seguindo uma tradição, de onde eu vim se chama, segura a onda aí, tá, mãe? Pai, filho que está aqui. Esse umbigo representa ponte de travessia de demônios na vida dos seus filhos. E não está dizendo, está repreendido, está amarrado. Não adianta. Escuta, mãe, essa é uma legalidade que a senhora deu a um demônio, que eu não vou citar nome aqui, para ter acesso a uma das áreas da vida dos seus filhos. Diga, Deus é maior. Irmão, o mundo espiritual trabalha com legalidade. E a Bíblia diz que tudo que ligamos na terra é ligado aonde? Nos céus. Oséias 4:6 diz o quê? O meu povo é destruído porque falta o quê? Esse umbigo que está lá, que a senhora deu esse destino, ponte de travessia espiritual maldita e maligna na vida dos seus filhos. Esse é o motivo pelo qual existem hoje pais e mães que põem a mão na cabeça e dizem assim, meu Deus do céu, onde é que eu errei? Eu fiz de tudo, dei o melhor para o meu filho e a minha filha, lutei, sacrifiquei, e hoje meu filho ou minha filha é motivo da minha dor de cabeça. É o motivo pelo qual existem filhos crescidos, criados, que são adultos, constituíram família, e constantemente o pai e a mãe têm que dar uma ajuda para o filho ou para a filha, porque tem áreas da vida do filho que não vai, não avança, não caminha. Provérbios 26:2, põe na tela para mim, por favor. Provérbios 26:2, na última parte do versículo diz assim, porque a maldição sem causa não virá. Diga comigo assim, a maldição sem causa não virá. Nada acontece sem causa e nada acontece sem motivo. Para toda ação existe uma reação. Diga, Deus é maior. Ô irmão, quando eu não faço nada, o mal já quer vir, e quando eu faço um altar a demônio dentro da minha casa. Quem entende? Irmão, a pergunta, hein? Você conhece o histórico do seu endereço? Já que espíritos familiares são territoriais. Deixa eu contar um outro fato aqui para nós orarmos. Vamos orar agora. Rio de Janeiro novamente. Bairro de Realengo. Eu pregando o que você está ouvindo. Escuta isso aqui. Depois da mensagem, como eu vou fazer agora, eu pedi às pessoas para se levantar e vir diante do altar. E quando nós começamos a orar, do meu lado esquerdo eu ouvi um grito, um urro. E quando eu olhei no meio do povo, olha aqui para mim, irmão, uma menininha de 5 anos de idade. Quantos anos? 5 anos. Irmão, totalmente endemoniada. Desse tamanhozinha. Um anjozinho. Irmão, ela arrancava os cabelos da cabeça, ela mordia os braços e chupava o sangue. Precisou de 8 irmãos de para segurar ela. Eu desço do altar e quando eu vou colocar a mão para expulsar, um demônio toma a boca dela e diz assim, ó, pergunta para a mãe dela o que eu fiz ela fazer essa semana. Eu falei, quem são os pais? Pasmem, o casal do diaconato. E eu vou dizer aqui, irmão, para mim não me interessa quem é você, se você é daqui, de lá, quanto tempo você tem de que não me interessa. O que me interessa hoje aqui é o poder de Deus na sua vida. E se depender da minha fé, a vitória é sua em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A mãe veio chorando, acompanhada do pai. E eu perguntei, o que essa criança fez essa semana de estranho, de anormal?
a mãe, no meu ouvido, por causa do que aconteceu, falou bem baixo. O que eu vou falar, rasgado. Ela disse assim: pastor, essa semana nossa filha sumiu, desapareceu. Estamos gritando ela, chamando por ela, não atende. De repente nós fomos lá no fundo da casa, nós temos um cachorro, tem uma casinha do cachorro lá, e olhamos, ela está lá dentro da casinha do cachorro, com o cachorro, fazendo sexo oral com o cachorro, e se masturbando. Ela fazia sexo oral com o cachorro e masturbando a si mesma. Quantos anos? Eu falei assim: peraí. Eu perguntei o que você está se perguntando aí. Onde é que essa menina aprendeu isso? Com 5 anos. Expulsamos aquele irmão, no final do culto eu chamei a família, no particular. Conversamos, ela falou um monte de coisa e não falou o que eu queria. Eu falei: mãe, fica de pé que eu vou orar pela senhora dessa emocional. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, irmão, aquela senhora manifestou no corpo dela 380 pombagiras. Diga: Deus me livre. Escute, escute, escute. Aquele demônio abriu a boca e disse assim, ó. Quando ela tinha 5 anos, 6 e 7, dos 5 aos 7 anos de idade dela, eu usei o tio dela para violentar ela. A partir dali, eu colocava nela o desejo de ter relação sexual com os cachorros. O mesmo que eu faço com a filha. Aquele demônio disse: eu não moro com a filha, eu estou lá dentro do guarda-roupa, numa caixinha de plástico, que em cima dessa caixinha tem o nome da menina, e lá dentro tem o que é meu. Escute, pai e mãe, todo gigante que o senhor e a senhora não vencer, vai afrontar seus filhos. Diga comigo: eu vou vencer. Não, pega pesado, diga: eu vou vencer. Diga de novo: eu vou vencer. No nome de, olha para mim, diga comigo: ponte de travessia de demônios. Irmão, quem aqui quer saber o porquê que esse umbigo é ponto de travessia de demônios? Diga: eu quero saber. Ah, não, você não quer saber? Não, eu quero saber. Não vai. Quem quer saber, diga: eu quero saber. Pois é, hoje não dá mais. Mas não é por causa do tempo, não. Eu só vou fazer isso depois que você fizer algo por você. Missão. Você vai para casa hoje, a senhora que guardou vai achar isso, aquele umbigo, e vai trazer para a igreja amanhã. Amanhã eu quero ver uma bigaiada terrível aqui, ó. Diga: Deus me livre. Escute, olha a pergunta que eu vou fazer para você amanhã. Ah, não sabia. Olha para cá. Quem aqui sabe o que a tua mãe fez com o teu umbigo depois que caiu? Pastor, eu sei, como aquela irmã lá. Quem sabe? 2, 3, 4 pessoas só. Quem não sabe, levanta a mão. A maioria, a grande massa. Irmão, isso aqui que eu estou dizendo para você é mais importante do que você imagina. Escuta, a base das grandes coisas são as pequenas, tá? São as pequenas. Você que não sabe, procura saber. Pergunta a sua mãe, pergunta a sua avó. Se de tudo, não tem como saber. Presta atenção agora. Sumiu o umbigo, enterrou, jogou fora. Pega uma folha de papel e escreve o nome da pessoa. E traz amanhã. Agora, se o umbigo está lá, você tem que trazer o próprio aqui. Escuta, irmão. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Olha o que eu vou dizer. A Bíblia diz assim, ó. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Comete o quê? E ó, o salário do pecado é o quê? Então hoje você é conhecedor. Quando você trouxer, eu vou revelar para você a causa disso. Agora olha para mim. Até o momento onde você não sabia, ó, Deus põe as mãos e impede muita coisa de acontecer. A partir do momento que você sabe e não obedece, Deus tira as mãos e a consequência é contigo. Eu acho que você é bem inteligente para entender o que eu estou falando. Tem pessoa que ouve, irmão, ouve o pastor, ouve a pregação, ouve isso, ouve Deus e faz isso aqui, ó. Ah, não estou nem aí, problema. Pois é. A conta vem e você não vai ter condição de pagar. Não que eu esteja desejando mal, é porque o reflexo da desobediência é a maldição. Diga: Deus é maior. Quem entendeu? Agora olha para mim. Eu vou pedir o pessoal do diaconato para entregar nas suas mãos uma folha branca. Pode passar entregando, por favor. Pega a folha aí, dobra ela no meio, por favor.
Com essa folha nós vamos fazer a nossa prece, a nossa oração. Irmão, Deus é simples. Nós é que complicamos tudo. Pega aí a folha, que eu vou te orientar. Amém? Olha para mim aqui. Vai pegando a folha aí e não tira a sua atenção do altar. Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem está dormindo, diga aleluia. Isso é a pegadinha. A pegadinha. Te peguei logo aqui na frente, né, varão? Olha para mim. Irmão, nós vamos orar com essa folha na mão. Tudo que ligamos na terra é ligado no... E tudo que desligamos na terra é desligado nos céus. Escute aqui. Essa folha, quando você chegar em casa, não é amanhã aqui não. Chegou em casa, tu vai lembrar dela. Nesta folha você vai escrever o endereço do seu território, o endereço da sua casa, como se você estivesse escrevendo uma carta, uma correspondência para alguém. Rua, número, bairro, CEP, tudo. Embaixo você vai colocar seu nome. Depois você vai escrever o nome dos seus pais e o nome dos seus avós paternos e maternos. Quem entendeu, diga glória a Deus. Pastor, já morreram, não tem problema. Mesmo que eles estejam falecidos, escreva o nome. No verso da folha, você vai escrever os problemas que estão agindo contra a sua vida, o seu lar, a sua casa e a sua família. Amém? Da relação, escreve tudo aí. Na sua vida, no seu, qual o problema, qual o dilema, qual a dificuldade, qual é o mal que está agindo, em que área, saúde, financeira, escreve todo o problema. Amém? Por favor, fica de pé. Pega a folha na sua mão. Levanta ela. Fecha os teus olhos. Deus está aqui. E onde Deus está, alguma coisa sempre acontece. Com a mão levantada, segurando essa folha, diga comigo assim: meu Deus, diga forte, meu Deus e meu Pai, a partir de agora, esta folha está representando a raiz da minha família, está representando o meu endereço, a minha ascendência, está representando os problemas, as lutas, as crises, as guerras, os males que estão presentes em áreas da minha vida e da minha família. Eu creio, todo mal será arrancado, destruído, cancelado, no nome de Jesus. Diga: meu Deus, eu não aceito. Diga: eu não aceito o mal prosperando contra o meu caminho e contra a minha família. Diga: está amarrado. Diga forte: está amarrado, no nome de Jesus. Abaixa as tuas mãos, fecha os olhos. Escuta o que eu vou falar agora com os olhos fechados. Deus está me mostrando algumas coisas aqui. Eu vou falar o que é. E quando eu falar, alguém aí vai começar a sentir algo muito forte no corpo. Quando Deus revela, o anjo já está no lugar. Quando eu falar, alguém vai sentir algo muito forte. Aí fecha os olhos. Feche os olhos, por favor. Eu tenho uma pessoa aqui. Eu tenho uma irmã aqui. A senhora está sendo vítima de um ritual muito forte. De uma outra mulher que tem inveja mortal. Olha o que eu vejo. O Espírito de Deus me mostrava um lugar fechado, como se fosse um terreno de mata. Tem um pano estendido. Em cima deste pano tem um cesto com muitas frutas. Do lado, fecha os olhos, tem uma ave que ela foi cortada, despedaçada. Cortaram as asas, cortaram as patas, deceparam o pescoço. Tem lá uma foto imprimida sua. Meu Deus. Meu Deus. Gritar o nome de uma entidade chamada Pombagira Cigana.
Essa entidade foi mandada para virar a sua vida e a sua família de perna para os ares, para destruir sua vida sentimental, acabar com a sua felicidade. E eu daqui do altar estou sentindo o mau cheiro de uma doença preparada contra o seu corpo. Quebra, meu Deus. Quebra, meu Deus. Quebra, meu Deus. Feche os olhos. A pessoa está aí, ó. Parece que uma pressão desceu no seu corpo. Escuta o que eu vou falar. O que eu estou falando aqui, eu vou provar, vou mostrar para você. Eu tenho uma outra pessoa aqui. Meu Deus. Olha o que eu vou dizer, porque eu vou provar. Eu tenho uma família aqui representada, que tem um espírito maligno chamado Exu das 7 catacumbas, perseguindo uma pessoa da tua família. Escute, escute, escute. Eu vi e ouvi. Eu tenho uma pessoa, eu tenho uma irmã, meu Deus do céu. Tem uma família aqui representada, que lá na tua família tem uma pessoa marcada para perder a vida. Setembro, outubro, novembro, até o final do mês de novembro. E não é uma morte por doença, não. É uma morte na rua. Não é doença, não, porque a pessoa não está doente. É uma morte na rua. Eu estou vendo sangue se esvairindo na rua. O diabo preparou para matar, um assassinato. Falar é fácil, eu vou provar para você. Eu vou provar para você. Meu Deus, eu estou todo arrepiado. Deus vai fazer uma obra aqui. Eu vou arrancar essa tristeza da sua alma, moça. Eu vou arrancar essa angústia do seu coração. Eu vou tirar esse nó que está na tua garganta hoje em nome de Jesus. Senhor Deus, coloca teus anjos aqui diante desse altar. Eu vou chamar essas pessoas aqui para junto do altar. E elas sairão do lugar com essa folha nas mãos. O Senhor vai fazer uma obra gloriosa aqui hoje. Em o nome de Jesus Cristo. Diga assim seja. Olha para mim, com a folha na mão, por gentileza. Sai do seu lugar, ocupa aqui a frente, ocupa aqui o corredor, mas preciso tirar você do teu lugar. Vem para cá com a folha na mão, deixa o seu lugar. Mantenha outro fundo. Vem, todos. Mantenha outro fundo. Isso. Vem com a folha na mão. Irmão, vem por você e vem pela sua família. Vem trazendo nos ombros o peso da espiritualidade de entregar a causa da sua família nas mãos de Deus. Chega bem para frente, bem à frente para dar espaço para os irmãos saírem aí do corredor. Traz a folha contigo, por favor. Irmão, a partir do momento que você vem aqui para frente, se desliga de quem está do seu lado. É você e Deus. Diga comigo, eu e Deus. Diga de novo, eu e Deus. Isso. Feche os olhos. Chega bem para frente, mais para frente aí. Para dar espaço para os irmãos chegar. Obrigado. Obrigado. Feche os olhos. Aconteça o que acontecer do teu lado, não perca a sua sintonia com Deus. Feche os olhos. Eu quero que você pense. Qual a área da sua vida que a coisa não avança, não caminha, não progride? Quem é a pessoa da tua família que você olha para ele ou ela e você vê o mal agir na vida dessa pessoa? É o filho? É a filha? É o pai? É a mãe? É o marido? É a esposa? Qual é o problema? É a doença? Uma enfermidade? É o vício? É a amarração que está na tua vida econômica, financeira? É você que não consegue se dar bem na vida sentimental com ninguém? Quem sabe você está vivendo ao lado de alguém, mas está um inferno. Está difícil. Vocês estão suportando um ao outro, mas não era assim. Isso não é normal. Você que separou, e desde quando separou não conseguiu ser feliz com mais ninguém. Isso não é normal. Ainda não orei. Mas eu tenho uma pessoa que só de você chegar aqui à frente, você começou a sentir o mal-estar. Isso é normal. Diaconato, atenção no meio das pessoas.
Feche os olhos. Eu vou contar de 1 a 3 e no 3 você vai orar. No 3 você vai clamar a Deus. Esqueça que tem alguém do teu lado e você vai orar forte. A Bíblia diz, aquele que pede, recebe. Escuta, gente. Tem uma pessoa aqui. Engraçado que Deus falou isso hoje de manhã. Tem um mal dentro da tua cabeça. Plantaram um mal dentro da tua cabeça. Tem um tumor aí. O que você tem sentido ultimamente é a ação do Espírito que veio para acabar com a sua vida. Maldade vai sair. Feche os olhos, eu vou contar de 1 a 3 e no 3 você ora. Vamos lá. 1, 2, 3. Abra sua boca agora, abra teus lábios, por favor, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, levanta a sua voz e levanta seu clamor e pede para Deus aí um milagre para a tua vida. Pede para Deus, fala com Deus: Senhor, eu não aceito essa vida amarrada, eu não aceito essa dor, essa doença, porque eu sei que o Senhor é o Deus que cura. Eu não aceito olhar para o meu filho, a minha filha, e ver o mal na vida dele, na vida dela. Eu não aceito olhar para o meu marido e ver ele com a cabeça virada. Ele não era assim, ele mudou para pior. Fala com Deus aí, você que está com a vida financeira amarrada, travada, bloqueada, você ao invés de ganhar, você só perde. Puxa vida, isso não é normal. Senhor meu Deus e meu Pai eterno, ó Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro agora apresentando a luta, a guerra, o problema, a dificuldade que essa pessoa está vivenciando na vida, no lar e na família. Essa pessoa que entrou aqui sobrecarregada, essa pessoa que entrou aqui com um carrego no corpo, esse carrego vai ser tirado, esse carrego vai ser arrancado. Essa pessoa, meu Deus, que ela perdeu a paz, ela perdeu a alegria, a harmonia, ela perdeu a saúde, ela perdeu o bem-estar familiar, e tudo isso aconteceu desde quando uma entidade maldita entrou dentro da casa, entrou no território dele ou dela. A partir daí, meu Deus, o lugar de paz se transformou num lugar ambiente de guerra, de opressão, de depressão. Essa pessoa que ela sofre com insônia, ela não dorme durante a noite, meu Pai, para dormir é só com medicação. Não, isso não é normal, isso não é normal. Quebra agora, meu Deus, essa força maldita, essa força maléfica. Essa pessoa que é vítima de muita inveja. Ei, inveja não é sentimento, inveja é um espírito, inveja é um demônio. Espírito da inveja, sai da vida dessa moça.